eu já me via muito familiarizada com as tecnologias educacionais. Só que um trabalho muito solitário, assim, muito no improviso, descobrindo sozinha as ferramentas, com uma oficina ali, um minicurso ali, mas tudo muito pouco sistematizado, muito pouco teorizado. Então, para mim, após, eu confesso que às vezes, assim, no início eu até subestimava um pouco as ferramentas, porque eu já conheço essa ferramenta, mas eu não conhecia todo o potencial que aquela ferramenta podia me trazer, nem toda o amparo teórico por trás, de gente que já está muito especializada nesse assunto e consegue me dar um direcionamento um pouquinho melhor, assim, para não ficar cada projeto, porque eu sentia que cada projeto meu nascia do zero. Desde quando eu estava na escola particular ainda, que eu fiquei 6 anos em escola particular antes de ir para a secretaria. E na escola particular eu tinha muito mais recursos para explorar as tecnologias educacionais. Então, começou lá esse meu interesse. Mas eu percebi que cada projeto ele nascia do zero e o próximo nascia do zero de novo. Eu não conseguia dar uma continuidade, assim, sabe, relacionar. E aí também tem a questão, Edson, de a gente ser engolido pelo cotidiano na escola. Então, sendo engolida pelo cotidiano na escola, eu nunca parava para me preparar tão bem sobre determinada ferramenta, sobre determinado conceito. Era como se eu pegasse ali o que precisava para fazer o bonde andar. E aí, com a pós, está sendo um desafio bem grande para mim, inclusive conciliar todas as demandas, principalmente com essa surpresa da supervisão, mas está sendo muito bom, porque está sendo uma forma de eu me obrigar a parar e revisitar com planejamento um pouquinho mais, né? São coisas que não dá para fazer no improviso. Nenhuma das atividades finais das disciplinas a gente consegue fazer no improviso. Então, isso está me trazendo um ganho muito bom, assim, esse amadurecimento dos projetos. E eu pegar um projeto aqui, revisitar ele, isso aconteceu em uma das disciplinas, por exemplo. Eu tinha feito uma atividade com os meus alunos, que não tinha nada a ver com a pós, nem estava inscrita na pós ainda. Tinha feito uma atividade com os meus alunos no ano passado, e depois, numa das atividades finais, a proposta era muito parecida ao que eu já tinha feito. Aí eu até perguntei para o professor, professor, posso aproveitar a atividade? Ele falou, olha, não é o ideal, porque quando você fez essa atividade, você ainda não tinha passado pelo processo da disciplina. Então, você pode aproveitar alguma coisa, mas o ideal é você conseguir revisitar isso, reaplicar, reformular alguma coisa. E aí foi o que eu fiz. E é isso, assim, um projeto que já tinha morrido, de certa forma, eu fui obrigada a revisitar, aplicar ele de novo, usar outras ferramentas, com um grupo de alunos diferentes, alguns alunos eram os mesmos. Então, isso tem me ajudado a amadurecer os projetos, a amadurecer não só projetos, mas as atividades de modo geral. Um conceito, acho que foi o professor Jussier, numa das primeiras disciplinas, a primeira talvez, que ele trouxe que para mim foi muito valioso, que foi o conceito de lugarização. E após, para mim, o que mais mudou nessa consciência profissional minha foi essa lugarização. Essa coisa de pegar algo mais geral ou mais universal e trazer para a realidade da escola, que no meu cenário também, que na verdade isso é base da educação empreendedora também, mas assim, eu percebo que isso também está muito casado com o protagonismo estudantil. Então, a pós, ela tem me permitido e me convidado a descentralizar as atividades de mim. Eu tenho muitas qualidades como professora, assim, eu reconheço muitas qualidades em mim, mas eu acho que eu ainda tenho, na verdade, uma prática docente muito centrada na figura do professor. E a pós, constantemente, tanto com os conceitos trazidos, quanto com as ferramentas e as propostas de atividades, ela está o tempo todo mostrando que, professor, você não é suficiente. Por melhor que você... Até as próprias atividades, né? Por melhor que você seja como docente, sem os seus alunos, você não vai conseguir colocar em prática o que a gente está propondo aqui. Porque o que a gente está propondo depende dessa atuação colaborativa, cooperativa dos meninos, esse senso de comunidade. Então, acho que esse foi o principal, assim, que conceitualmente
eu não defendia, antes da pós, eu não defendia essa educação centrada, esse fazer pedagógico centrado na figura do professor. Conceitualmente eu já tinha, né, na minha formação isso já não era uma questão. Mas na prática ainda era muito. E aí com as propostas das atividades e o repertório, né, que eu estou podendo construir na pós, eu estou percebendo que tem sido necessário e mais fácil fazer essa descentralização. Eu vejo como... A primeira palavra que me vem assim é soluções. Se fosse falar, resumir uma palavra, é a busca por soluções. Esse sentido do empreendedorismo na escola, eu vejo como buscar soluções para problemas reais. E aí, justamente, desde antes da pós, e a pós veio para reforçar muito isso. Eu tenho uma irmã que trabalha com empreendedorismo também, então eu já tinha essa visão, mas a pós veio para ratificar, que não tem nada a ver com aquela visão mercadológica do empreendedorismo, né? Pode gerar mentes empreendedoras nesse sentido, mas não é o objetivo. Eu vejo a educação empreendedora como uma educação muito criativa, que é a criatividade, a curiosidade e o pensamento crítico. São os 3 Cs que lá atrás eu defini, caramba, isso para mim é o que pauta a minha prática pedagógica. E aí depois eu percebi que, caramba, isso é a minha visão de educação empreendedora. É uma educação... a curiosidade talvez seja o ponto de partida, porque é o que vai despertar o interesse, é o que vai mobilizar, né? O pensamento crítico, para você filtrar aquilo que você está depreendendo, está analisando, e a criatividade para você transformar isso em alguma solução, alguma ferramenta, alguma coisa que tenha tido uma demanda ali, né? Então, surgiu essa necessidade, você, depois de fazer esse percurso, de perceber a necessidade, de analisar a necessidade, você atende aquela necessidade de forma criativa. É a minha visão. A pós tem sido uma... Eu tenho o meu bloco de notas lá, que eu vou assistindo e vou... E o documento fica enorme, assim, fica difícil filtrar, resumir, selecionar, porque tudo parece muito relevante. Eu nunca tinha feito nenhum curso do Sebrae, nem fora da educação, nada, e me surpreendeu muito ver como o curso traz esse olhar crítico, atento às questões sociais, econômicas, culturais. Isso eu não esperava, isso me surpreendeu. Eu esperava educação empreendedora, tecnologias educacionais, mas até uma ingenuidade minha, né? Porque depois da forma como eu mesma conceituei educação empreendedora, não faz sentido falar de educação empreendedora, falar de lugarização, sem considerar esses recortes socioculturais. Mas, na minha cabeça, lá atrás, eu não esperava, eu não imaginava que isso viria. Eu tinha pensado mais numa perspectiva de me instrumentalizar com novas ferramentas e novos recursos. E, na verdade, a minha surpresa é que eu tenho encontrado materiais completos, assim, cheios de muita informação que convida à reflexão e à crítica social mesmo, assim, do papel da educação. Né? Quais portas que a educação pode abrir para os nossos alunos, quais portas que uma educação empreendedora pode abrir para os nossos alunos. Então, a pós, para mim, ela me surpreendeu muito nesse aspecto.